Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e cardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E então, Bárbara, soube que você trouxe um artigo interessantíssimo para a gente discutir aqui na edição de hoje do Echo Journal Club. Conta para a gente o que foi que você preparou para a edição de hoje. Esse artigo é simplesmente fenomenal. Foi um artigo publicado no fim de 2025 pela ESC, falando sobre uma relação, uma razão do volume do ato esquerdo sobre o volume do ventrículo esquerdo. O objetivo foi fazer uma aplicação no remodelamento cardíaco. O que eu quero dizer com isso? As cavidades cardíacas esquerdas podem sofrer processos de remodelamento em resposta a vários estímulos, tanto fisiológicos quanto patológicos. Então, esse artigo veio questionar como que a relação entre o ato esquerdo e o ventrículo esquerdo pode diferenciar adaptações saudáveis de condições patológicas. Então, é isso aí que a gente vai discutir agora. Bem, o desafio diagnóstico do remodelamento atrial é saber se ele é fisiológico ou patológico, ou seja, eu pego uma pessoa, um atleta que tem um volume do ato esquerdo grande, e pego um paciente hipertenso que tem um volume do ato esquerdo grande, o que é o remodelamento esperado, fisiológico, e o que não é o esperado? O remodelamento fisiológico é considerado quando existe um aumento do ato esquerdo, consequente à adaptação induzida pela atividade física de alta intensidade, sobretudo naqueles atletas de endurance. O remodelamento patológico já é um aumento do ato esquerdo reconhecido como marcador de risco e indica o quê? Progressão de doença, aumento de PD2VE em vários cenários. Então, essa dualidade é um desafio diagnóstico. Será que o volume da esquerda desse meu paciente é patológico ou é um remodelamento fisiológico? Então, a gente tem que saber diferenciar essa condição como cardiografista. Então, o artigo fala sobre a interdependência entre o ato esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, na prática, na prática do ecocardiografista, a gente faz o volume do ato esquerdo separadamente do volume do ventrículo esquerdo, como se fossem coisas separadas mesmo, né? Quando, na verdade, existe uma interdependência entre essas duas cavidades. O ato esquerdo funciona como um reservatório, um conduto para o enchimento ventricular esquerdo. E o ventrículo esquerdo é o responsável pela ejeção de fluxo para a circulação sistêmica. Então, essa relação que a gente chama LA-LV, né, Left Atrial, Left Ventricle, consiste na divisão, então, do maior volume do átrio esquerdo, medida, então, a máxima expansão atrial ali, né, aquele volume, sobre o maior volume ventricular, que é medido no final da diástole ventricular esquerda. Então, o maior volume, que é o volume sistólico final do ato esquerdo, sobre o maior volume do ventrículo esquerdo medido na diástole final, essa razão então é a razão que a gente vai considerar. Então, ao avaliar o volume máximo dessas duas cavidades, em fases, obviamente, cardíacas distintas, a gente tem uma relação que
funcional entre essas estruturas e pode, então, apresentar um valor diagnóstico para diferenciar o remodelamento fisiológico do patológico. Bem, foi um estudo muito grande, mais ou menos 2.900 pacientes, estudo prospectivo, multicêntrico, observacional, para avaliar o quê? Como que a capacidade funcional impacta no remodelamento das cavidades esquerdas nas populações saudáveis e não saudáveis. Então, todos os 2.900 e tantos pacientes foram submetidos ao eco e teste cardiopulmonar durante o período de estudo. Foram 8 anos de coleta. Tem uma coorte saudável de aproximadamente 326 atletas de endurance que não tinham doença estrutural, não tinham disfunção sistólica nem diastólica, sem arritmias, e foram divididos em 4 quartis baseados no pico de VO2. A coorte patológica, mais ou menos 1.300 pacientes, quer dizer, a coorte saudável tiveram 1.600 pacientes, sendo 300 dele atletas de endurance. Já a coorte patológica, mais ou menos 1.300 pacientes que tinham infarto, doença valvar, ICFEP, ICFE, fibrilação atrial e hipertensão pulmonar. Então, para estratificar o risco, as zonas de risco, pela relação, então, AE-VE, eles foram identificados pontos de corte por remodelamento desproporcional dos percentis 75, 90, 95 e 97. Bem, a gente considera, o artigo vai falar que a gente considera como anormal uma relação AE-VE maior ou igual a 50, ou seja, é um percentil 75. O artigo vai considerar como realmente patológico se existe uma relação maior ou igual a 0,75. O que eu estou falando? Que o percentil de atletas normais, a relação normal é mais ou menos o átrio esquerdo, o volume máximo, sendo metade do volume máximo do ventrículo esquerdo. Então, acima disso, ou seja, quanto maior o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo não acompanha, maior o percentil, maior a relação AEVE e mais patológico. Então, como é que foi a comparação entre os grupos? Bem, o grupo patológico teve uma mediana de relação AEVE de 0,53. O grupo saudável teve uma mediana de relação AEVE de 0,49. Então, existe uma diferença de mais ou menos 10% de aumento médio do grupo patológico, e mostrando que indivíduos patológicos têm uma relação AE-VE maior, certo? Então, eles crescem mais o átrio e o ventrículo não acompanha. Então, quais são as patologias que o estudo mostrou de maior impacto? A fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca, isso é FEP, então, com fração de ejeção preservada, mostraram um aumento significativo dessa relação AE-VE. Ou seja, a fibrilação atrial tinha uma mediana de 0,60, ou seja, se a gente considerar que normal é abaixo de 0,50, ele teve um aumento de 30% comparado com indivíduos saudáveis. E na ICFEP, mostrou-se que o ato cresce mais ainda que a fibrilação atrial. A mediana foi de 0,70, ou seja, aumento também de 30% em relação aos indivíduos saudáveis. E foi como os atletas foram feitos medidas de VO2, mostrou-se que a capacidade funcional, eles tinha uma relação inversa entre a capacidade funcional e a relação AEVE, ou seja, quanto maior o ato esquerdo, mais doentes esses pacientes eram, a relação AEVE era maior e inversamente proporcional à capacidade funcional. Então, quanto mais alta a curva, mais os indivíduos têm aquele valor dessa relação AEVE alterada. Então, as pessoas aqui no percentil 4, que são aquelas pessoas que tinham maior capacidade funcional, tinham uma relação AEVE baixa. Então, quer dizer, um crescimento proporcional. O volume atrial esquerdo foi indexado também pelos quartis. O interessante é que os pacientes mais bem condicionados, que são do quartil 4, tinham volumes de átrio esquerdo aumentados. Mas o que foi interessante é que o volume atrial esquerdo variou entre os quartis, mas o quartil 4, que eu falei que são os mais bem adaptados, apresenta os maiores volumes, mostrando que eles tinham um remodelamento fisiológico adaptativo, certo? Aqui que é o grande lance, que a gente acha que aquele atleta que faz alta performance
ele tem um lado esquerdo grande, ele é doente? Não, eles muitas vezes, a maioria das vezes, eles são muito bem adaptados, né? E em relação à concordância do volume do lado esquerdo e a relação AEVE. Então, a gente pegou os pacientes que tinham volume indexado aumentado, ou seja, o volume do lado esquerdo indexado acima de 34, nem todos eles tinham uma relação AEVE aumentada, eles não eram patológicos. Então, nos pacientes que estavam no quartil 4, que tinham alta capacidade aeróbica, só 7% deles tinham o lado esquerdo aumentado com essa relação aumentada, ou seja, esse achado mostra que o volume isolado do lado esquerdo pode ser enganoso, especialmente nesses atletas de alta performance, que vale a pena fazer o quê? A relação de proporção entre o AE e o VE. Aí eles falaram assim, então tudo bem, então vamos ver se esses atletas com alto VO2, que têm alta capacidade funcional, realmente tem um strain longitudinal global do VE, que já é um dado muito discutido, muito estudado, um strain normal. E foi visto que tanto em relação a E sobre VE quanto o strain longitudinal global do VE permaneceram como fatores independentes preditores de capacidade aeróbica nessa análise multivariável. Então, esses parâmetros refletem aspectos, então, que realmente distinguem pacientes com remodelamento cardíaco patológico e do fisiológico. Então, aqui é um exemplo que o artigo traz de um paciente com fibrilação atrial que tem um volume indexado de 43. E essa proporção ato esquerdo ventrículo esquerdo de 0,96. Se a gente considerar que 0,50 até 0,50 é normal, 0,96 quer dizer, ele tem um crescimento do volume do ato esquerdo muito desproporcional ao ventrículo esquerdo dele. Já o atleta, que tem o coração do atleta, ele tem aqui, no exemplo, um volume de ato esquerdo indexado de 54. Se a gente ia considerar que é um grande aumento do volume do ato esquerdo. Mas a relação ato esquerdo e ventrículo esquerdo foi 0,46. Então, ele tem um ato esquerdo crescido, mas o ventrículo esquerdo proporcionalmente também cresceu. Então, mostrando que é uma adaptação fisiológica do atleta. Então, vamos fazer, então, qual que é a aplicação clínica, então, eu como ecocardiografista? A gente tem que saber que, então, essa relação AEV aproximado de 0,50 apresenta o valor padrão fisiológico do normal, ou seja, o volume do ato esquerdo máximo é metade do volume do ventrículo esquerdo máximo. O ponto de corte que o artigo, então, considerou como patológico dessa relação é maior ou igual a 0,75, que permite identificar um remodelamento desproporcional. E a diferenciação clínica, então, é o quê? A maior capacidade aeróbica associa-se, então, a maiores volumes do lado esquerdo, porém com menores relações AEVE, ou seja, o ventrículo esquerdo se adapta também e cresce também. Então, esse parâmetro pode ser utilizado para a gente como uma ferramenta para fazer a avaliação do aumento do lado esquerdo em indivíduos não cardiopatas, certo? Então é isso. O que você achou, Felipe? Bárbara, é um trabalho muito interessante no sentido de que você sabe, provavelmente quem assiste isso aqui sabe também, que eu sou particularmente fã de tudo que é simples, né, que é derivado do exame habitual que a gente faz, né, do exame dos parâmetros que a gente já pega no nosso dia a dia e poder dar um novo uso ou tirar mais informação do exame é um aspecto que me deixa muito empolgado, assim. E aqui é um claro exemplo disso, né? A gente eu já tinha visto alguns trabalhos analisando principalmente o volume atrial esquerdo mínimo com o volume ventricular esquerdo. E a ideia aqui era tentar entender um desacoplamento entre átrio e ventrículo esquerdo em relação à função diastólica. Mas essa proposta que você traz é um pouco diferente e interessante como a gente consegue um ponto de corte muito claro ali, de 0,5, de 0,75, que pode ajudar a gente na nossa prática ali, principalmente porque, para dizer que é maior ou menor que 0,5, às vezes o próprio olhômetro a gente já diz muita coisa ali, né? Bater o olho é um daqueles parâmetros que consegue objetivar um aspecto que a gente meio que já tinha observado subjetivamente na prática. Então, achei um trabalho muito interessante e grande, né? Um trabalho robusto, bastante número grande de pacientes aí, o que vai certamente ajudar na aplicabilidade na prática. Gostei bastante do trabalho. Eu também adorei, e é fácil que a gente pega esses dados durante o exame mesmo, não faz nada diferente, e calcula ali rapidinho, né?
Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.